A discussão de hoje, como vocês sabem, concentrou-se particularmente até agora nos temas da defesa com base na carta enviada pelo presidente da Comissão Europeia, que abre algumas propostas sobre a implementação dos recursos para a defesa. Obviamente, vocês também sabem que este é um Conselho Europeu informal, portanto não é um Conselho Europeu que decide. É um Conselho Europeu no qual se abre a discussão sobre algumas propostas que estão sendo levadas adiante. E então, obviamente, as decisões serão tomadas a partir do próximo Conselho Europeu, que não é um Conselho Europeu informal, nas propostas de Ursula von der Leyen, certamente. Saudamos positivamente o fato de ter sido acolhida uma proposta que a Itália fazia há tempo, ou seja, excluir as despesas de defesa do cálculo da relação déficit-PIB. Depois, a presidente von der Leyen também identifica outras possibilidades de acessar dívida para 150 bilhões a empréstimos de 150 bilhões de euros, que é uma possibilidade adicional, embora entre as críticas que a Itália apontou esteja o fato de que a maior parte desses recursos são recursos que, de alguma forma, estão relacionados com a dívida. Claramente, quando nações como a nossa, enfim, lidam com a questão da dívida, há riscos que devem ser considerados. Eu penso que, por exemplo, e estamos agora elaborando esta proposta, que será apresentada pelo ministro Giorgetti no próximo Ecofin, que se deve, por exemplo, imaginar instrumentos de garantia europeia para os investimentos privados no modelo, para entendermos do InvestEU. Portanto, estamos fazendo propostas para que se possam também obter recursos para favorecer os investimentos e, assim, também criar empregos, ajudar as empresas com garantias europeias para esses investimentos. Depois disso, nós conduzimos uma batalha para excluir os fundos de coesão, ou seja, para excluir a possibilidade de que recursos dos fundos de coesão fossem forçadamente desviados para despesas de defesa. Ficou uma cláusula pela qual, certamente, voluntariamente, as nações podem fazer essa escolha. Claramente não podemos impedir que outras nações decidam fazer essa escolha, especialmente aquelas que estão mais expostas. Mas, no que me diz respeito, eu proponho ao Parlamento esclarecer desde já que a Itália não pretende desviar fundos de coesão. São fundos muito importantes para nós na compra de armas. E essa será, obviamente, uma decisão que tomaremos junto com o Parlamento. Certamente será a proposta que eu levarei adiante. Depois disso, eu destaco que o conceito de defesa na Europa é um conceito um pouco mais amplo do que a palavra rearmamento. A palavra rearmamento não é o termo certo para o que fazemos, o conceito de segurança e o conceito de defesa, e, portanto, não se trata simplesmente de estar equipado com armas adequadas, o que certamente é um tema, mas, enfim, diz respeito ao tema das matérias-primas, diz respeito ao tema da cibersegurança, diz respeito ao tema das infraestruturas críticas, diz respeito a muitos domínios, dos quais também devemos nos ocupar diariamente, e, portanto, talvez estejamos transmitindo mensagens que, para os cidadãos, não são muito claras, e penso que, sobre isso, precisamos esclarecer juntos o que estamos fazendo. Depois disso, a discussão continuará sobre a Ucrânia à noite, mas hoje o foco principal foi sobre isso. Saúdo positivamente também o fato de que, no dia seguinte à proposta do presidente da comissão de abrir para a exclusão das despesas de defesa do cálculo da relação déficit-PIB, há também um debate que começa a se abrir sobre uma revisão completa do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Provavelmente, se algumas das coisas que dissemos quando o novo pacto foi lançado tivessem sido ouvidas um pouco mais na época, hoje não estaríamos enfrentando esta situação, mas é certamente uma notícia que saudamos positivamente. Claramente não diz respeito, na minha opinião, a uma eventual revisão do pacto, apenas a questão da defesa, mas principalmente a questão da competitividade, ou seja, da autonomia estratégica que envolve muitos assuntos que serão objeto, como sabem, do próximo Conselho Europeu. Eu paro por aqui se vocês tiverem perguntas, e não tenho muito tempo. Vou às 16h. Falou-se também da hipótese de mudar tropas europeias para a Ucrânia. Putin já interveio dizendo que, caso essa hipótese se concretize, será outra. O que você pensa? Já disse o que penso sobre essa proposta. Estou muito perplexa com essa proposta. Disse desde o início, não a considero particularmente eficaz, também a considero muito complexa.
Acho que a questão, obviamente, central da paz na Ucrânia, sobre a qual penso que devemos fazer todos os esforços possíveis para favorecer um processo de paz, claramente para não saudando favoravelmente a iniciativa americana todos aqueles que querem chegar a um processo de paz, mas uma paz justa precisa de garantias de segurança certas. As garantias de segurança certas, na minha opinião, estão sempre no âmbito da Aliança Atlântica. A única maneira séria de garanti-las é essa. Depois há diferentes maneiras de fazê-lo, e aqui estamos avançando com nossas propostas. Mas, na minha opinião, a de enviar tropas não melhor identificadas, tropas europeias, francesas, britânicas, em vez de ser a solução, e penso que devemos considerar também soluções mais duradouras, mesmo aquelas que poderiam representar hoje o envio de tropas. Outro tema é a questão das missões de manutenção da paz das Nações Unidas. Mas é um assunto completamente diferente, porque são missões que intervêm quando há um processo de paz iniciado e não é a proposta de que se está falando nestas horas. A Itália continua a solicitar o artigo 5 para a Ucrânia e essa é a proposta que ela fez. Acho que certamente seria muito mais eficaz. Algo diferente da entrada na OTAN, mas é estender a mesma cobertura que os países da OTAN têm também para a Ucrânia. Acredito que isso seria uma garantia de segurança estável, duradoura, efetiva. Mais do que algumas das propostas que estou vendo, e certamente é uma das propostas que colocamos na mesa, está sendo discutido claramente a ser construído, mas é um compromisso que a Itália tem, enfim, um compromisso no qual a Itália está trabalhando, pretende trabalhar, é uma proposta que lançamos. Nós, não por isso, mas achamos que é útil se encontrar, conversar, e então continuamos a trabalhar nisso. Ainda não há elementos concretos sobre essas datas, mas é certamente algo sobre o qual encontrei muito interesse. Enfim, dos interlocutores, me interessa chegar a uma solução que possa ser efetiva e séria, porque nós lutamos por isso. Estes 2 anos, todos os esforços que fizemos, 3 anos, peço desculpas, todos os esforços que fizemos, eu disse muitas vezes, eram para alcançar uma paz justa. Uma paz que tivesse regras, e hoje, graças a esse trabalho, existem as condições, porque se nós não tivéssemos apoiado a Ucrânia, hoje não estaríamos falando de paz. Isso eu lembro a todos aqueles que dizem que somos nós, até mesmo que sou eu que desencadeei a guerra na Ucrânia. Ouvi dizer nessas coisas loucas que às vezes escuto. Trabalhamos simplesmente para que não houvesse uma invasão da Ucrânia, para que a Ucrânia permanecesse de pé e para que houvesse condições adequadas para sentar-se à mesa. Hoje chegamos a esse momento e é preciso colher os frutos dos sacrifícios que fizemos. Agradeço a vocês, boa noite.